Salve a todos. Pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso capítulo, certo? Capítulo 6 vai falar sobre produção no espaço mundial. Ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a parte 2. Pessoal, preste bem atenção na aula, procure anotar todo esse conteúdo aqui, ele é extremamente importante, ok? Nós vamos falar aqui, ó, do modo de produção, até colocar assim, peraí. Vamos colocar da produção, colocar assim, ó, modo de produção durante a segunda e terceira revolução. Ok? Não deu muito espaço aqui, mas tudo bem. Então, pessoal, eu tenho 3 modos de produção para apresentar para vocês aqui. Olha só, nós temos o Taylorismo, acho que vocês já ouviram falar nisso aqui. Nós temos o Fordismo, é a família do ismo, né? Nós temos o Toyotismo. Pessoal, eu já coloquei na sequência aqui para vocês quem foi cada um. Primeiro, segundo e terceiro. Ok? Beleza? Então vamos lá. O Taylorismo, pessoal, ele é um sistema, coloca aqui. Sistema de produção industrial. De quem é que nós vamos falar primeiro aqui? Vamos falar do Taylorismo. Pessoal, o Taylorismo ele foi criado por um engenheiro, Frederick Taylor. Ok? Frederick Taylor era um engenheiro norte-americano. Ok? O Taylorismo, ele começou no início do século XX. Mais precisamente em 1920. Mas ele já estava atuando desde 1900. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que funcionava? Vamos lá. Características. Vamos lá. Nessas características, os funcionários faziam um tipo de serviço. Ok? Explicando aqui. Vamos lá. Se o presidente, se o engenheiro, se o chefe dissesse assim, ó, Hugo, tu vai produzir somente a letra A. E tu ia lá e produzia, tá bom? Aí pegava o Jairo, tu vai produzir somente a letra B, Marcos, tu vai produzir somente a letra C, André, tu vai produzir somente a letra D, Rian, você vai produzir somente a letra E, tranquilo? Então, o que ele via aqui? Ó? Ele colocava várias pessoas para produzir um tipo de serviço só, tranquilo? Um tipo de serviço só. Como se chamava esse tipo de serviço? Ok, vamos lá. O nome dele chamava de controle e obediência. Controle e obediência. Então, o Marcos fazia, o André fazia, né, o Jairo fazia. Então, o que eles faziam?
eles eram obedientes. Como que se chamava o tipo desse serviço aqui, ó? Controle e obediência. Então, vamos lá. Quem era o controle? Gerência. Ok? Quem era a obediência? Era a execução. Quem era que executava? O funcionário. Ok? O funcionário que vinha a executar. Tranquilo? Então, os funcionários não, coloca aqui, faziam qualquer tipo de serviço. Tranquilo? Vamos lá. Taylor dizia o seguinte, ele afirmava que esse sistema aumentava a produção. Ok? Esse sistema aumentava a produção. Então, no Taylorismo, ele afirmava que o funcionário ele fazia somente um serviço. Como que era o nome desse tipo de serviço? Chamava-se controle e obediência. Quem era o controle era a gerência e quem era a obediência era a execução, chamado de funcionário. Então, você estava fazendo, produzindo, ali o gerente estava vendo você ali na frente. Tranquilo? Então, vamos passar aqui para o outro. Vou tentar fazer esse vídeo não ficar muito curto. O Fordismo. Pessoal, Fordismo, ele foi criado por, já falei para vocês, tá? Henry Ford. Nome comum, né? Ou seja, criador dos carros. De quem? Da Ford. Opa. Tranquilo, pessoal? Beleza? Quando foi o Fordismo? No início do século XX. Pessoal, o Fordismo ele é uma adaptação, ele é uma melhora do Taylorismo. O que fez aqui? Henry Ford, né, ele se baseou no modo de produção de Taylor. E aí o que ele fez? Ele aperfeiçoou. Tranquilo? Então vamos lá. Henry Ford, ele também, coloca aqui, ó, esqueci de colocar. Ele é engenheiro. Opa. Ele é engenheiro e o que mais? Norte-americano. Então, o que Henry Ford fez? Ele pegou o processo de produção de Taylor e aperfeiçoou e acelerou o processo de produção. Vou colocar aqui, ó, o Fordismo. Aperfeiçoou, certo? O trabalho e acelerou a produção. Ok? Ah, professor, como é que ele fez isso? Quando ele fala aperfeiçoou, ele fez isso aqui, ó. Ele coloca todos os funcionários em uma linha de montagem. Beleza? Ele coloca todos os funcionários em uma linha de montagem. Essa linha é chamada de linha de produção. Ok? Linha de produção. O que ele fazia nesse processo de linha de montagem, que é a mesma coisa de linha de produção? Ele integrava o homem à máquina. Ele integrava o homem à máquina. Quando ele falava que ele integrava o homem à máquina, ele juntava o homem mais a esteira. Tranquilo? E outra, vamos lá. O Fordismo, ele padroniza o trabalho. Professor, como é que ele vai padronizar o trabalho? Vamos lá. Todo mundo
faz o mesmo trabalho. Ok? Você lembra de Charles Chaplin? Beleza? Aquele sistema que ele mostra ali é o sistema Fordismo. No Taylorismo, olha só, nem todo mundo faz o mesmo trabalho. Cada um faz um tipo de trabalho, um tipo de serviço. No Fordismo, todo mundo faz o mesmo trabalho, ok? Monta, aperta, corta, tranquilo? Então, esse processo Fordista, ok, gerou muito, vou colocar aqui, emprego. E o que mais? Emprego. E o aumento do poder de compra. Ok? Explicando aqui esse pedaço aqui. Olha só. Bem simples. Quando ele fala gerou muito emprego e aumento do poder de compra, olha só. Aqui, ó. Vamos colocar aqui todas as meninas, né? Vamos colocar aqui as Marias, certo? Vamos colocar aqui a Ianca, né? As Gabrielas, beleza? Vamos colocar essas meninas para trabalhar no pesado. Vou colocar aqui, quem mais? Vitória, que nunca vi na minha aula, não sei porquê. Então vamos lá. Todas as meninas aqui. Me desculpe aí se eu esqueci de alguém. Todas essas meninas, elas trabalham no sistema Fordista. Então, o que vai acontecer aqui? Essas meninas vão produzir, ok? Elas estão trabalhando no sistema Fordista, então elas estão produzindo o quê? Carros, certo? Quanto mais você produz, mais dinheiro vai circular. Então, elas produzem, aí a empresa paga para quem? Para elas. Tranquilo? Elas produziram, olha só o sistema. Elas produziram carros e a empresa paga pela produção delas. E elas pegam o quê? O dinheiro que a empresa pagou e vai comprar o quê? Os carros que ela mesma produziram. Então isso, pessoal, faz o quê? Uma circulação de dinheiro. Beleza? Compreendido aí? Vamos lá falar agora do toyotismo. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Toyotismo. Beleza? Quando começa o toyotismo? Vamos lá. Pós Segunda Guerra. Mais precisamente em 1950. Tranquilo? Pessoal, o sistema toyotista, ele acontece onde? No Japão. Vamos lá fazer algumas características. Olha só. O Japão, ele é um país grande ou pequeno? Pequeno, beleza. O Japão, ele é rico em matérias-primas? Rico em matéria-prima? Não. O Japão, ele é rico em fenômenos naturais? Sim, é a resposta. Peraí, professor, por que você está falando isso? Olha só, o Japão é pequeno, o Japão não tem matéria-prima, o Japão ele passa por fenômenos naturais, como tsunami, ele tem terremoto, ele tem vulcão, ok? Ele só tem praticamente coisas ruins no seu território, certo? Ele tem esses fenômenos, não tem matéria-prima e ainda é pequeno. O que fez o Japão se tornar a terceira economia do mundo? Ok? Tudo que eu vou explicar aqui são fatores que levaram quem? Ao Japão a chegar à terceira maior economia do mundo. Tranquilo? Então vamos lá. Vou colocar mais uma vez aqui, ó.
Tudo que eu colocar aqui é para quê? Para explicar que o Japão conseguiu chegar à terceira maior economia do mundo. Mas vamos explicar aqui o toyotismo. Lembra que ismo, mais uma vez, é porque eles saíram frequentando fábricas e fábricas, certo? E pegaram e copiaram os modelos, beleza? Então vamos lá. O toyotismo desenvolveu, pessoal, mesmo eu não escrevendo, procure copiar a minha fala, tranquilo? Um sistema novo de produção, ok? Ele desenvolveu um sistema novo de produção. Olha só, quem foi o dono da Toyota? Vamos lá, o nome dele, ele é um empresário chamado Eiji Toyoda. Aqui, opa. Eiji Toyoda, é isso mesmo. Eiji Toyoda, tranquilo? Consequentemente, ele era quem? Dono da Toyota. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então vamos lá. É Toyota, tá, gente? Desculpa aí. Eiji Toyoda, dono da Toyota. Beleza? Tranquilo? Então, o que esse empresário fez aqui? Eu vou procurar escrever, falar mais do que escrever, tá bom? Este empresário, ele viajou lá para os Estados Unidos, tranquilo? Chegando lá nos Estados Unidos, ele foi conhecer a fábrica da Ford, que fica em Detroit, se eu não me engano. Quando ele chega lá, ele se depara com uma situação inusitada. Como é que eles conseguiram? Como que eles conseguiram fazer toda essa produção, certo? Produzir tantos produtos, ter grande quantidade de empregados e ter uma grande quantidade de produtos. Como que eles conseguiram fazer isso? Certo? Quando ele chega lá, o que ele faz? Ele manda uma carta, para seu amigo, chamado de braço direito dele. Esse seu amigo, né? O nome dele é aqui, Taishi Ono, uma coisa assim, tá bom? Aí o que ele faz? Ele viaja lá para os Estados Unidos, conhece o sistema deles, da fábrica da Ford, ele fica completamente impressionado. Quando chega lá, ele manda uma carta para Taishi. Taishi, ó, olha como que é o sistema, olha como é que eles conseguem produzir em excesso aqui no território deles. E começa a contar para ele como é que funciona. Quem foi Taishi? Vamos lá. Taishi, ele é um engenheiro e criador do sistema de produção com novas tecnologias, tranquilo? Então, Toyota, certo? Agradece ao amigo dele aqui, ó, que engenheiro, pegou o sistema de produção, certo? Da Ford, aperfeiçoou ela num sistema de produção tecnológico, tranquilo? É isso que ele fez. Então, o que eles passaram a criar aqui? Então, vamos lá. Eles criaram, vou pegar daqui. Eles criaram um sistema de
automoção industrial. Eles criaram um sistema de automoção industrial, beleza? Esse sistema de automoção industrial operava uma grande quantidade de produtos. Na verdade, ele era responsável por uma demanda de produtos, esse sistema aqui. Então, quando dava uma pane nas fábricas ali, esse sistema ele parava sozinho. E outra, uma pessoa comandava. Uma pessoa comandava tudo sozinho, uma máquina. Tranquilo? Então, eles não precisavam aí de tantas pessoas como o Ford precisava, né? Esse sistema. Você sabe que esse sistema fordista ele ainda existe aqui no Polo Industrial de Manaus, tá bom? Esse processo de produção em larga escala, mas não por máquina, mas sim por funcionários. E esse sistema, né, o toyotismo, ele cria o chamado Just in Time, ok? Pessoal de inglês aí, Just in Time. O que significa Just in Time? Na hora certa, beleza? Ah, professor, como é que eles faziam? Olha só, com pouco espaço que eles tinham para armazenar matérias-primas, a produção, certo? A Toyota, ela começa a fazer o quê? Terceirizar. Ela começa a terceirizar o sistema de produção. Então, por que eles colocaram esse sistema just in time? É bem simples, vamos lá. Eles não tinham espaço para armazenar matérias-primas e o seu sistema e as suas produções. E a Toyota passou o quê? A terceirizar. Ou seja, pediu para outras empresas produzirem, né? Produzirem seus produtos. Aí o que acontecia? Certo? Esse modo de just-in-time fazia o quê? Fazia com que essas empresas terceirizadas produzissem as peças, certo? Para as empresas centrais, ok? Montarem ali o produto. Então, assim que a empresa montava, chegava na empresa principal os produtos montados por ela. Então, tudo na hora certa. Esses produtos chegavam na hora certa, na hora exata. Isso fazia com que eles não viessem ali a produzir em grande quantidade para deixar ali armazenados, como o sistema da Ford faz, certo? Então, o que eles fazem ali? Eles faziam um processo somente por encomenda, tranquilo? Então, isso não gerava ali muitos produtos, beleza? Pessoal, eu vou dar um corte no vídeo aqui, que a gente vai continuar no outro, senão vai ficar muito pesado, beleza? E lá eu vou colocar a parte, continuação.